Hoje é um dia feliz, hein? Trump foi varrido dos Estados Unidos e com isso vocês sabem que tudo que acontece lá respinga no mundo. Então, certamente nossa política aqui nacional vai ser respingada também com essa onda bolsonarista que está vindo aqui. Esse é o primeiro ponto. É um mimimi de Donald Trump. Aliás, o tema é sobre isso. Da onde que vem essa ideia de mimimi? É um movimento de direita e o fundamento dele é lá na Carta de Tolerância de John Locke. Mas a questão é o seguinte, essa galera da direita contemporânea nos acusa porque nós fazemos lutas de justiça social, pautas do movimento negro, LGBT, moradia, etc. e tal. Tudo isso eles dizem que é uma choradeira, é um mimimi, por conta que nós não queremos correr atrás das coisas. Então tem essa herança liberal da Carta de Tolerância de John Locke. O fundamento está ali. Essa ideia ela é muito propagada aqui no Brasil por Luiz Felipe Pondé e Leandro Narlock. Eles têm uma coleção chamada Guia Politicamente Correto. E aí tem o Guia Politicamente Correto da Filosofia, Guia Politicamente Correto da História, aonde objetivamente o foco deles é atacar toda a ideia da esquerda em relação à história, em relação até à filosofia. Pondé faz um Guia Politicamente Correto da Filosofia e o Narlock sobre a história. Basicamente é isso que querem fazer esse ataque. Então nossas pautas, que visam sobretudo a justiça social, elas se transformam em choradeira, de vitimismo, mimimi. Existe um certo sentido de razão aí. Por quê? Essas pautas identitárias dentro da esquerda, elas fazem profundamente um erro filosófico que é confundir o particular com o universal e tentar transformar o particular em universal. De que maneira que isso ocorre? Pautas identitárias, elas acabam ganhando um valor válido para todos, de modo que todas as pessoas devam aceitar essas pautas. E acaba entrando isso num certo autoritarismo e fascismo mesmo. E, se vocês pesquisarem, conversar com qualquer pessoa na rua, todas as pessoas vão falar que não votaram no Fernando Haddad por conta das pautas identitárias que ele colocou lá. E qual é o erro dessas pautas identitárias dentro do movimento da esquerda? Que eles esquecem que há ainda, apesar de haver uma completa reconfiguração da sociedade e das classes, que a história é a história da luta de classes. Ainda nós temos isso. E essa galera da esquerda ainda não percebeu. Eles querem lutar somente por seus pequenos grupos sociais e esquecem todo o universal que são as classes sociais. Há esse erro profundo. Ficam discutindo com seus pequenos grupos e esquecem todo o movimento mais universal. E aí por isso que a direita vem, nos acusa de mimimi por conta dessas pautas. Se Guilherme Boulos também não perceber isso dentro do PSOL, ele pode perder muitos votos por conta desses identitários que muitas vezes se comportam de maneira fascista. E aí tem a questão do lugar de fala. Então, por exemplo, se você quer falar alguma coisa em relação a, por exemplo, o movimento negro, há uma acusação violentíssima dizendo que você não tem condição de dizer porque você não é negro e não sofre na pele. Ou seja, o que eles querem dizer? Somente eles podem falar da condição deles. Isso aconteceu com a professora Lilia Schwartz, que fez um artigo na Folha de São Paulo que foi linchada por eles. Houve o quê? Essa questão do particular e do universal, dizendo que somente eles podem falar e ela, como pesquisadora renomada da Universidade de Princeton, da USP, não pode. Vejam só. E aí vem esse movimento comandado aí por Pondé no nível teórico fazer esse tipo de acusação. O fundamento disso, já disse, é lá na Carta de Tolerância de John Locke, porque ele vai dizer assim: eu vou deixar
mais ou menos isso. Eu vou deixar de ser racista, preconceituoso, etc e tal com você, para eu fazer negócio com você. Vamos separar as coisas. Estado de um lado e igreja de outro. O papel do juiz realmente como juiz. Mais ou menos isso como funciona. Vejam isso. Essa questão politicamente correta de você querer expor as coisas e você há uma confusão de leitura de contexto. Se você faz uma charge, uma paródia com uma pessoa e a pessoa fica irritada com isso porque não pode falar, é porque ela não leu direito o contexto da história. Tá certo? Então, vejam a Carta de Tolerância de John Locke, vejam esse fundamento do politicamente correto e qual é o objetivo dele, que é a desmoralização da busca pela justiça das classes e dos oprimidos, daqueles que sofrem. Eles dizem que isso é um mimimi. Não é um mimimi. É uma luta por justiça. Porque a igualdade social é um direito. Não é um favor. Não é algo relacionado somente ao indivíduo. Não. É uma outra situação. Tá certo? Amanhã. Desculpa, amanhã não. Hoje. É hoje mesmo, às 19 horas, nós vamos fazer uma live sobre as eleições. Vamos fazer toda uma análise de um contexto. Teremos o convidado como Fernando Ribeiro, lá da Universidade Federal Fluminense. E todos nós do canal vamos conversar um pouco sobre isso. Tá certo? Um abraço e até mais.